Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Os últimos dias ou o fim dos tempos é algo que está cada vez mais na nossa mente, nos nossos lábios. É uma conversa que tem se prolongado por tudo que tem acontecido nesses tempos que estamos vivendo. Só que essa é uma expressão bíblica. Ela foi falada desde o Antigo Testamento, os profetas, Davi em suas canções, e aí no Novo Testamento veio Jesus, nos expôs tudo isso, e no vídeo de hoje nós vamos aprender um pouco o que o apóstolo Pedro falou sobre isso. Lembrando que Pedro era aquele que caminhou ao lado de Jesus em seu ministério terrestre. Falando em caminhar, vamos lembrar que ele caminhou com Jesus também sobre as águas, ele andou ao lado do Mestre. Sim, ele era muito difícil, tomou muitas repreensões, mas olha só, depois da ressurreição de Jesus, o Mestre deu a ele a responsabilidade de cuidar dos apóstolos, de cuidar do que hoje nós conhecemos como igreja. Pedro ele foi líder entre os apóstolos, né? Um grande homem de Deus. E na sua segunda carta, ele fala sobre o fim dos tempos. Ele traz algumas revelações que nós vamos estudar hoje. Então, que Deus te abençoe, dá um like nesse vídeo e se você ainda não é inscrito, se inscreva caso você goste do assunto escatologia. É isso que vamos tratar no vídeo de hoje. Então, estou aqui com a minha Bíblia online. Nós vamos estudar 2 Pedro, capítulo 3, que começa assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Vamos lá, então era a segunda carta que Paulo estava escrevendo e ali ele diz que o povo já tem a mente esclarecida. Se é uma coisa que a gente precisa nos dias de hoje é ter o nosso entendimento, o nosso pensamento. Por fim, a nossa mente com o total esclarecimento daquilo que a Bíblia deixou para nós, daquilo que está reservado e que Deus reservou para o fim e está revelado na palavra. Então vamos continuar, vamos acompanhar bem para entender, para esclarecer a mente, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Quer dizer, não tem nada novo aqui, e sim relembrar o que já foi profetizado no passado. E o Davi, como eu mencionei, ele faz parte sim dos profetas, porque ele era um profeta. Assim como os filhos de Coré, como também Asaf e outros salmistas, eles também fazem parte disso. Mas é óbvio que quando a gente lê aqui santos profetas, a gente entende que são aqueles, né, os maiores e os menores. Bom, eles revelaram sobre os últimos dias, e é o que Pedro está nos dizendo aqui. Bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Qual foi a missão apostólica? Ensinar aquilo que estava no Antigo Testamento. Trazer a compreensão do que foi profetizado e que estava sendo revelado. Então, eles ensinavam isso à igreja, né? Aos primeiros discípulos de Jesus, sendo eles judeus ou sendo eles de várias nacionalidades, de várias nações. Então, prosseguindo, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Olha uma profecia aí que está acontecendo, últimos dias, né? O tempo que nós estamos vivendo e queriam ter muitos escarnecedores que andavam segundo suas próprias paixões, quer dizer, segundo a sua vontade, o seu querer, não está debaixo de nenhuma autoridade espiritual constituída, instituída por Deus, né, diretamente do Senhor. Muito pelo contrário, esse povo questiona ainda
E mais, né? Eles dizem o seguinte: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Não há dúvida de que já há pessoas hoje que questionam isso. Ah, Jesus vai voltar? Oh, eu já ouço esse papo aí faz tempo. Mas agora vai ficar mais intenso isso. Até porque há muitas pessoas no YouTube que colocam datas. Eles prometem, tá todo mundo prometendo que 2023 acabou tudo, já era, né? Ou então até 2030, lá por causa da tal agenda da ONU. Pois é, tá todo mundo prometendo. Não vai acontecer o arrebatamento, não vai ter a vinda do Senhor, e vai chegar um ponto que o povo vai ficar frustrado. E aí vai começar a escarnecer, vai começar não só a questionar, mas desrespeitar, até desprezar a palavra do Senhor. Ele virá sim, mas é no tempo certo. E ainda não é esse tempo. Só que como estão apressando, estão forçando tudo. A coisa vai ficar pior. Prosseguindo, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, o qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Olha, aqui Pedro falou inclusive da criação, né? Os céus e a terra veio da água. Eu não quero entrar nesse assunto hoje, mas você vê que tem alguma coisa diferente da Bíblia e o que a ciência moderna anda ensinando. Na ciência moderna, nós estamos rodando em torno do Sol. O Sol veio primeiro, ele veio de uma outra estrela maior que explodiu, uma supernova, e aí, por fim, ele formou o seu sistema, né? E a Terra está incluso nisso. Ah, tudo assim, fruto de poeira cósmica, explosões de gases, de elementos, junto com a gravidade, formou a Terra. Na Bíblia, ela ensina que a Terra, o planeta, né, foi formado a partir da água. Mas tudo bem, não vamos discutir isso aí, só um ponto que eu estou colocando. E aqui Pedro já entra no dia do juízo, ou seja, juízo final. E assim, os homens ímpios são eles que serão julgados. A gente sabe por vários textos, inclusive dos profetas Isaías, inclusive tem a playlist aqui nesse canal do livro de Isaías, onde, dentre muitas coisas, fala do lago de fogo. É a sentença final para quem passar no dia do juízo, para quem estiver diante do Senhor. É ímpio, é pecador? Já era, né? Será condenado. Agora, outra coisa interessante é que a Terra, apesar de ter sido formado da água, o final dela é exatamente o fogo. Quer dizer, todas as coisas que tem sobre a Terra, esse céu que a gente vê, esse firmamento, esse azul, tá tudo entesourado para o fogo. O Pedro ele nos revela isso. Sim, algo que já estava revelado pelos profetas. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Gente, não é para a gente fazer contas aqui. É para a gente entender que para Deus, assim, os tempos não é como para nós, tá? Deus, ele não é limitado. Mas sim, literalmente, um dia é como 1000 anos. Há outros textos na Bíblia que confirmam também isso. Mas vamos prosseguir. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Você vê que aqui, quando diz que o Senhor não retarda suas promessas, claro que é para tudo, a gente pode usar em qualquer contexto. No entanto, aqui está falando exatamente das promessas do fim, dos últimos dias, daquilo que
Jesus falou lá em Marcos 13, Mateus 24, né, que iria ter alguns sinais, dentre eles um que a gente está vivendo no momento, sabe? Mas ele disse ainda não é o fim vai vir depois dessas coisas. Para vir o fim, o evangelho tem que ser pregado a todas as nações. Falta pouco, mas ainda existem nações que não chegaram no evangelho. No entanto, Pedro dá uma dica aqui para nós daquilo que temos que fazer enquanto o fim ainda não chega. Ele está dizendo que Deus tem uma paciência, porque ele não quer que ninguém se perca, que todos sejam salvos, que todos cheguem ao arrependimento. A mensagem do evangelho, a primeira mensagem, não é Jesus pode te dar um carro, uma casa, Jesus pode curar a tua enfermidade. Ele pode fazer tudo isso, mas a primeira mensagem é arrependimento. Arrependei-vos, porque o fim está próximo. Arrependei-vos e seja batizado. Arrependei-vos e conheça o poder do Espírito Santo, o poder do Evangelho. Era muito assim a pregação, e o Pedro está dizendo para a gente, Deus ele quer o arrependimento do homem. É por isso que tem a questão do perdão, que o Senhor nos perdoa, que nós devemos pedir perdão a Ele dizendo assim, ao mesmo tempo que eu te peço perdão, Pai, eu posso fazer isso porque eu também perdoo. Nós também temos que perdoar. Por fim, arrependimento. Eu fiz, errei, e eu estou pedindo perdão agora. O Senhor quer isso para todos nós. Prosseguindo, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Vai ter abalo sísmico, cataclísmico, quer dizer, tanto de cima quanto também de baixo. A terra vai ser abalada, vai tremer tudo, porque o dia do Senhor, quer dizer, o dia que o Messias descer lá do céu e vier sobre a terra, a coisa vai ficar literalmente preta. Por quê? Porque vai ter trevas nesse dia, para quem não está na luz. E tem a expressão aqui que o Senhor virá como ladrão. Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre o ladrão da noite, essa expressão dada ao Senhor Jesus, mas em outro texto diz que é ladrão para quem não está preparado, vai ser pego de surpresa. Eu e você, nós não seremos pegos de surpresa não, se estivermos firmes com o Senhor. A propósito, nós vamos ver isso. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Olha só, nós temos uma missão. O mundo vai acabar assim, quer dizer, o juízo final é o dia que termina tudo. E aí quem for julgado vai para o lago de fogo, mas quem não for julgado vai ter novos céus e nova terra. Nós vamos ver isso também. O Pedro ele dá uma pincelada aqui para a gente da visão escatológica. Ele fala bem rápido, mas ele já fala tudo. No entanto, tem uma coisa que a gente precisa fazer enquanto não acontece o fim. Viver em santo procedimento e piedade. Em resumo, é viver em santidade, é viver na palavra, buscar a vontade do Senhor. Senhor, o que tu queres de mim? Aí você vai na Bíblia, ora. Congregar é importante, não só para você prestar o teu culto em unidade, mas também interceder pelas pessoas, orar, impor as mãos sobre elas, elas também orar por você. Os dons do Espírito Santo devem ser derramados, e um recebe dom para curar, o outro para fazer milagre, o outro para revelar uma palavra de sabedoria ou revelar uma palavra de conhecimento, né, ou ciência, depende da tradução bíblica. Bom, é tudo isso, viver em santo procedimento e piedade também. Tem muita coisa para a gente falar aqui, mas ao mesmo tempo você assistindo o vídeo, você já consegue entender o que você tem que fazer. Todo mundo sabe que tem que fazer a sua parte. Olha só, esperando e apressando a vinda do dia de Deus.
O dia do Senhor também é chamado dia de Cristo, e aqui agora é dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Eu repito, né? A coisa não vai ficar bonita, não. O céu vai pegar fogo. Lógico, esse céu que a gente vê aí, provavelmente o firmamento, né? Esse azul, aquilo que a gente não consegue enxergar, tudo vai pegar fogo. Mas assim, o Pedro está dizendo que a gente tem que esperar essa vinda, esse dia, e apressar. De que maneira que a gente pode apressar? O Paulo falou isso, que a gente tem que chegar no pleno conhecimento de Deus, na unidade da fé, que aí essa questão de congregar é muito importante. Ah, mas na igreja muitos pastores fazem aberrações. É verdade. Muitos irmãos agem com falsidade. É verdade também. Mas você está buscando fazer o que é certo? Ah, deve estar, né? Eu também. E como pastor eu procuro pregar a palavra, tá? Esse é o tempo. Vamos apressar. Vamos pregar o evangelho, vamos ajudar obras missionárias. Por quê? Porque o evangelho tem que chegar a todas as nações. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos para serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Vamos parar aqui, eu acho que já é o suficiente para esse vídeo, que eu não quero fazer ele tão longo, né? Sim, Pedro diz, nós esperamos novos céus e nova terra. Ele está falando com quem? Então, com a igreja, com o povo de Deus, com o povo santo, com mente esclarecida. Esclarecido o quê? Na palavra. Pessoas que se interessavam pelos profetas do Antigo Testamento, que se interessavam em aprender a Bíblia. Esse é o ponto. Ele está falando com esse povo. Vamos aguardar novos céus e nova terra. Eu sei que tem igrejas, eu sei que tem lugar que não fala do que vai acontecer e do que a gente tem que esperar. Nós nos convertemos, estamos nos congregando para quê? Esperar, aguardar. A bênção final é o presente final para a humanidade. A cidade que vai descer do céu, eis o tabernáculo de Deus com os homens, né? O céu e a terra, tudo vai ser novo. Bom, enquanto isso, ele tem que achar algo em nós. O que está escrito mesmo? Empenhai-vos. Por que empenhar? O que é empenhar, né? Fazer um esforço danado mesmo. Trabalhe, se esforce muito, porque não é uma tarefa fácil. Mas a gente tem que se empenhar. Em quê? Para serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Mácula aqui, gente, é pecado, tá? A sujeira no nosso corpo, a úlcera, né, em nós, a sujeira das vestes espirituais. Bom, a gente tem que se esforçar para quando ele chegar, vem em nós tudo isso. Paz, sem mácula, sem pecado, sem mancha. E também irrepreensíveis, né? Irrepreensível é aquele que está na palavra e ele tem a palavra na ponta da língua, na boca. Ele tem a apologética, a defesa da fé. Ele não nega o seu Senhor. Claro, tem muita coisa para falar, mas o irrepreensível é aquele que não é repreendido. Não há o que se repreender nele. E é isso que o Senhor quer ver em nós, né? Ele quer olhar para nós e falar, eu não preciso repreendê-lo de nada. Bom, gente, assim, estamos nos últimos dias, estamos mais precisamente, princípio de dores, como Jesus falou. Estamos próximos do fim. Devemos aguardar, devemos acelerar a vinda do Senhor? Claro, né? Andar em santidade, andar corretamente, não tenha medo, tenha esperança, perspectiva e expectativa de que o que Deus reservou para você é bênção, é bom demais. Agora o ímpio ele vai sofrer, com certeza, o sofrimento eterno, o tormento eterno do lago de fogo. Mas nós que servimos ao Senhor aguardamos novos céus e
e nova terra. É isso, gente. Que Deus te abençoe, né? Espero que esse vídeo possa te fortalecer. Eu trouxe um pouquinho de ensinamento e muito mais uma palavra de ânimo para você não desistir, para você servir ao Senhor com alegria e estar preparado para os últimos dias. Fique na paz até o próximo vídeo, em nome de Jesus.